Olá, meus queridos e amados alunos do Colégio Recanto, sexto ano. Hoje, na nossa aula, vamos estudar sobre o feudalismo, já que estamos estudando sobre a Idade Média. Bem, primeiramente, é importante, que a gente esteja atento para a boa, localização desse fenômeno que é o feudalismo. Como nós estamos estudando a Idade Média, então trago para vocês, a atenção para o aspecto europeu e medieval do fenômeno conhecido como feudalismo. Inclusive, o feudalismo, na verdade, ele não é necessariamente, visto como um fenômeno, mas pode ser por não ter perdurado, ao longo de toda a Idade Média e ter sido apenas, vamos dizer assim, um sistema um sistema social, dentro de todo o período da Idade Média. Porém, o feudalismo, ele dentro, desse contexto assim medieval europeu, ele tem uma historicidade, ou seja, ele tem um período histórico que é relativamente impreciso. Tem autores que dizem que o feudalismo ele começou logo no século V depois de Cristo e a origem teria sido o fim do Império Romano. Então, para muitos historiadores, esse teria sido o marco inicial do feudalismo. Porém, alguns outros historiadores, e eu me incluo, nesse grupo, não entende dessa forma, até porque o feudalismo ele tem como consequência, a desintegração da centralização do Império Franco. Portanto, o Império Franco, que só vai ter de fato, vamos dizer assim, uma característica imperial lá para o século VIII. Então, a gente falar em feudalismo antes do século VIII é um pouco complicado. Então, com o fim do Império Franco, no século IX, aí sim nós vamos ter o desenvolvimento pleno do feudalismo. E o feudalismo, na verdade, vem da palavra feudo ou feudos, parece espanhol, mas não é uma palavra germânica, de origem germânica, e essa palavra significa um bem dado em troca de algo. Então, a relação do feudalismo é uma relação que tem como objetivo a subsistência a partir de trocas dentro daquilo que você tem disponível para trocar com o que outra pessoa tem, mas que o objetivo final seja a subsistência, ou seja, a sua sobrevivência, a manutenção da sua vida. Então não tinha a ideia de lucro, por trás dessa troca, E essa troca não necessariamente era uma troca comercial, não significa que era um comércio, e sim uma prática, Aonde que era bem estabelecido que a partir do momento em que se doava ou se dava algo para alguém, você deveria receber alguma coisa em troca. Beleza? Bem, então o feudalismo vai ser esse sistema que vai se basear nisso. Então, os aspectos sociais, econômicos e políticos desse período que vai, podemos colocar aí, desde o século VII em algumas regiões, século VIII, mas de fato a partir do século IX, na França, na Alemanha, nós poderíamos dizer que seria mesmo a partir desse momento em que, inclusive, a Igreja Católica vai se apropriar muito dessa descentralização política, onde que quem vai ter o poder político, falando assim de forma mais material, sem falar do aspecto religioso, espiritual, mas quem mandava materialmente, quem mandava nos lugares
eram os chamados senhores feudais. E esses senhores feudais eram os antigos nobres que exerciam funções de comando político na época do Império Franco, ou seja, eram aqueles barões, marqueses, viscondes, duques e condes. Lembram que nós falamos sobre isso? Então, são esses homens que vão ter o controle político e econômico das terras e, na verdade, dos territórios, né, que eles estão. E aí, nesse sentido, aquele que recebe um bem em troca dado por esses nobres vão ser chamados de vassalos. E essa relação entre esse senhor que doa um bem e recebe algo em troca desse seu vassalo, essa relação é conhecida como uma relação feudo-vassálica ou uma relação de vassalagem. Isso representa que, por exemplo, caso eu, enquanto um senhor, doei uma parte da minha terra para duas famílias ali viverem, né, e poderem plantar, colher e viver daquela terra, né, se alimentar do fruto que aquela terra der. Em troca, aquelas famílias vão ter que me dar algo. Pode ser um pouco da sua produção, pode ser trabalhar alguns dias na minha terra, pode ser que eu peça, que eu exija que o filho desses homens e mulheres que eu concedi a terra me sirva enquanto um militar para fazer a segurança da minha área, do meu território. Então, esse aspecto era um aspecto que caracterizava essa relação feudal, ou seja, o feudalismo. Bem, a sociedade feudal ela estava então organizada da seguinte maneira: no topo estava o senhor feudal, né? Abaixo dele estava o clero, ou seja, os padres, párocos, frades, que eram responsáveis então pela, podemos dizer assim, por manter, né, a paz espiritual na terra. Então, esses clérigos, eles não trabalhavam. A única função deles era fazer com que Deus, né, os anjos e os santos, olhassem com bons olhos para a humanidade, como através das orações. Por isso, eles eram considerados o primeiro estado, ou primeiro estamento, que era como se falava. Em segundo lugar, nós temos os nobres. Os nobres, eles então, não não é o senhor feudal, tá? O grande senhor feudal, porque esse grande senhor feudal ele vai ser visto como o príncipe, tá? É uma espécie de rei, um pequeno rei. Mas esse príncipe, né, esse senhor feudal, ele vai ter outros nobres a seu dispor, que vão ser responsáveis pela segurança do seu feudo e, inclusive, vão com esse senhor feudal atacar outros feudos, né? Então, esses nobres, eles têm exclusivamente essa incumbência, que é a de guerrear, né? De lutar. E aí eles se representam o segundo estado. Também não trabalham, tá? Vivem às custas de o que se chamava na época, né, de pensões dada por esses senhores feudais. E abaixo desses nobres estava o povo, né, que aqui nós podemos colocar aqui como os servos, mas não eram exclusivamente servos, porque nem todo indivíduo que não era nem do clero nem nobre era servo, né? Tinham alguns que eram comerciantes, que aí vão ser chamados de burgueses, vão ter outros que vão ser apenas camponeses livres, né? Vão ter sua terrinha, já é terra deles mesmo, e vão viver ali livremente. Mas, de forma geral, nós podemos dizer que eram essas três categorias na sociedade feudal. Bem, a política, como eu já falei anteriormente, né, ela se favoreceu muito da descentralização oriunda
da desintegração do Império Franco. E aí, nesse aspecto político, né, como nós podemos ver nessas imagens, não existia, né, um hábito de de leis escritas nessa época. Então, todo compromisso, todo contrato assumido, eles eram assumidos através do selar das mãos, né? Então, aquela pessoa que recebia um benefício, né, de alguém mais influente, mais poderoso, mais importante, colocava as mãos entre as mãos dessa pessoa, como nós estamos vendo aqui nessas imagens, tá? No lado direito. Inclusive, essa imagem é uma imagem de época, tá? Da época medieval. Eram assim os desenhos medievais. Essa imagem é uma imagem mais moderna, né? É uma idealização nossa, do nosso tempo, sobre o período medieval, tá bom? Bem, então nessa relação que vai estabelecer o poder político na mão desse grande senhor feudal, que muitas das vezes vai ter o título de príncipe ou rei, né? Como a gente vê aqui nessa imagem, aqui melhor, rei, nobres, clero, aqui vilanos seriam os habitantes das vilas, né? Que moravam nas cidades. Não significava eram pessoas más, ruins. Inclusive a palavra vilão vem disso, né? É uma palavra medieval que significa aquele que habita a cidade, né? Que habitam as vilas, ou seja, mora fora do feudo. E com o tempo ganhou uma conotação muito pejorativa, até porque esses vilões não aceitavam o poder desses senhores feudais. Por isso que muito dessas palavras, né, ganharam uma conotação que é uma conotação dada pelas pessoas que mandavam naquela época. Que, por exemplo, como os nobres, a gente tem hoje a palavra nobre como adjetivo. Por exemplo, um metal nobre. O fulano de tal é uma pessoa muito nobre. Então, essas palavras, né, elas têm toda uma história. A palavra nobre hoje significa, né, o que nós estamos dizendo, mas não era isso que significava antes de ter sido criado, né, lá a palavra nobre para se referir a um tipo a um grupo social, e nem a palavra vilão para outro grupo social. Bem, então nessa relação feudo-vassálica, né, esses reis, esses senhores feudais, que também eram, né, reis, eles acabavam tendo todo o poder político, econômico, de fazer leis, inclusive, em suas mãos. Eles eram a lei, a justiça, eles eram responsáveis por tudo nos seus territórios. Daí, cada senhor feudal que não tivesse submetido a um outro senhor feudal maior do que ele ele poderia mandar totalmente no seu território. Agora, se tivesse um outro senhor feudal acima ainda dele, que poderia ser um príncipe ou um rei, no caso aqui esses nobres, por exemplo, eles também eram senhores feudais, mas existiam senhores feudais ainda acima deles, que eram os chamados reis e príncipes, certo? Então, esses aí que dominavam totalmente os territórios. Agora, esses nobres que estavam abaixo do senhor feudal ou do rei, esses tinham muito poder, né? Mas acabavam, de alguma forma, tendo uma certa limitação. Bem, por fim, vamos falar aqui da economia feudal. A economia feudal ela se baseava exclusivamente na produção agrícola e no artesanato voltados para a subsistência. Então, e também lembrando da pecuária, tá? Então, a pecuária, a agricultura e artesanato no período medieval eram realizados, né? Eram desenvolvidos com o objetivo de suprir as necessidades daquela pessoa que tinha, então, essa atividade econômica. O que sobrasse, ele trocava por coisas que ele não tinha e precisava. Então, nesse período, nesse momento, não existe uma ideia vamos dizer assim, de acumulação de riqueza, né? Não existia a ideia de produzir para ter muito e
ganhar dinheiro ou guardar riqueza. Não tinha essa ideia porque essa ideia não fazia sentido para as pessoas daquele tempo. O que fazia sentido era sobreviver. E o que fazia as pessoas sobreviverem era ter alimento, né? Bem, e aí essa produção ela era feita nessas partes que compunham as terras medievais ou as terras feudais, né? Os feudos ou mansos, como se chamava na época, eram divididos em manso senhorial, né? Onde ficava o castelo do senhor. Atrás desse mansionel ficava sempre os bosques, né? Onde esse senhor mandava extrair lenha, onde tinha água para fornecer, né? Abastecer o castelo, né? Então ele ficava com a melhor terra das propriedades. Tinha um moinho também, né? Que era responsável pela moenda do trigo para a produção de pão, né? Para a produção também a moenda de cevada, de outros grãos, para a produção de cerveja, enfim, que era um alimento básico, né, dessa época. Aqui o Manserville, aonde ficavam, né, os servos, onde eles moravam, né? Aqui a gente vê onde os servos moravam, mas eles também cultivavam, né, produtos agrícolas nessas partes aqui do Manserville. E o cemitério ficava no Manserville. Do outro lado, nós temos o manso comunal, ou seja, que era uma terra comum a todas as pessoas. Todas as pessoas poderiam usar essas terras, levar seus animais para pastar, plantar aqui, e tudo era coletivo, né? Tudo era usado por todos. Essa época medieval, a ideia de propriedade privada, ela não é muito difundida, né? Principalmente em relação à terra. São poucos os que possuem a terra, como no caso esses senhores feudais. E mesmo eles, vocês podem perceber, não tem grade nas terras. O único lugar que é murado é onde ele propriamente mora, né? No castelo, que seria uma casa. Mas no mais é tudo aberto, onde as pessoas poderiam circular livremente, desde que pagassem impostos, né? Então, o imposto, por exemplo, para circular nas propriedades, pelas propriedades dos senhores feudais, era chamado de pedágio, né? A gente hoje em dia vê a palavra pedágio, aí vai viajar, né, de carro, aí tem um pedágio. O pedágio é uma palavra e tem um sentido medieval, tá? Surge na Idade Média com esse propósito. Se você quer atravessar de um lugar para outro, você tem que pagar uma taxa, que é o pedágio. Uma outra taxa medieval era a talha, que era, né, uma porcentagem que deveria ser paga ao senhor feudal ou ao rei, né? Esse nome, inclusive, muitas das vezes é acompanhado de real, ou seja, talha real. Tá? A corvéia é paga quando é utilizada, né, uma parte da terra em que esse senhor doa para a pessoa morar, então ela tem que pagar, por ter recebido essa terra, uma parte que esse senhor estipular. Pode ser uma produção que ele vai tirar do próprio manso servil, ou ele pode trabalhar alguns dias da semana para esse senhor, aqui no manso senhorial. E por fim, as banalidades, né? A banalidade era o imposto pago em relação às ferramentas, como a utilização do moinho, ou ferramentas mesmo para poder plantar e colher, em que esse senhor ele alugava, né, emprestava, e em troca as pessoas tinham que dar algum retorno para esse senhor. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Tá? Na próxima aula nós vamos falar sobre islamismo. Vejo vocês lá. Um beijão e tchau, tchau.